Hoje eu vou falar para vocês sobre vistoria ou walkthrough, que é a palavra que a gente usa aqui nos Estados Unidos. Então, para você que está se mudando, que locou um apartamento, que locou uma casa, o que você tem que fazer, o que atentar para poder estar olhando naquela propriedade, para que você tenha certeza que está recebendo ela em boas condições. Então, é uma coisa que bom, nem a gente não muda todo dia, né? A gente muda uma vez por ano, ou às vezes de 5 em 5 anos, então não é uma coisa que está ali no cotidiano de uma pessoa normal. Então eu vou dar para vocês as dicas, o que vocês têm que olhar naquela propriedade para quando vocês estiverem recebendo elas. Vale lembrar que essas dicas é para quem está locando, tá? Entra nas dicas de locação. Porque quando você está comprando uma propriedade, que você assina um contrato que a gente chama de as is, ou seja, como está. Então, quando você compra uma propriedade, você vai pegar ela como ela está. Se a pintura tá boa, se não tá, se o telhado tá faltando um pedaço, se não tá, é daquele jeito que você comprou, as is. Mas lógico que antes de fechar um contrato, você vai até a propriedade, você vai ver o que tá errado, o que tá certo, e aí, lógico, ali você vai fazer um acordo com o proprietário de que ele vai arrumar, ou se realmente você vai comprar daquela forma e ele vai te dar um desconto. Então, isso tudo vai ser negociado quando você estiver fazendo a sua compra. Agora, então essa é uma dica para quem está mudando. Quando você está mudando, é importante que você cheque todos os detalhes naquela propriedade. Para quê? Porque você dá um depósito. Então, se você não anotar tudo que está de errado naquela propriedade, quando você devolver ela, o proprietário pode querer te cobrar. Então, fiquem atentos, anotem, falar anotar, mas na verdade, tirem foto de tudo que está errado na propriedade, tá? Se for coisas pequenas, ok, só para você deixar ali, para depois quando você devolver, o proprietário não te cobrar o valor daquele conserto e falar que foi você que estragou. Agora, lógico que se uma coisa não estiver funcionando, o fogão não está funcionando, a máquina de lavar não está funcionando, aí isso o proprietário, ele é obrigado a te entregar o imóvel com tudo funcionando, tá? Então, essa semana eu entreguei uma propriedade, foi um apartamento pequeno, de um quarto, e eu fiz a vistoria, fiz um vídeo para vocês, então vou mostrar, vou colocar para vocês verem o que vocês têm que estar atentos na hora da vistoria, tá? O vídeo foi eu mesma que fiz, então assim, não ficou dos melhores, mas espero que a mensagem seja passada. Então, eu vou colocar o vídeo para vocês agora. Então, gente, olha, eu vou começar, o pessoal tá ali na entrada, então eu vou começar aqui pelo fundinho. Então, aqui dentro do closet, a gente já pode ver que a pintura tem detalhes, tá vendo? Não é uma pintura fresca, né? A gente percebe que tem detalhes nas paredes, vocês conseguem ver? Então, pintura, vocês vão olhar tanto o teto, ó, a lâmpada tá funcionando, vocês vão olhar o chão, tá? Pra ver se não tem um azulejo quebrado, porque tudo isso tem que estar relatado, porque na hora que você for devolver esse apartamento, essa propriedade, o dono não te cobrar por aquilo, ok? Então você vai checar tudo, parede, chão, teto, a janela, que a janela tá em perfeitas condições. Você vai chegar, ó, isso aqui, a gente vê que tem uma manchinha aqui, um quebrado, né? Então o que você faz é tira uma foto e mostra pro agente. Fala, olha, pro seu corretor, você tem uma mancha e tem um quebrado no azulejo. Você vai checar aqui se a torneira tá funcionando, se a torneira do banheiro, né? Se a água tá esquentando, puxa para ver se como é que é o chuveiro, se o chuveiro tá ok ou não. E a gente vê que sim, o chuveiro tá funcionando perfeito, tá? A água tá quente. Olha como é que tá a condição da banheira. A gente vê que ela tá em boas condições. Checa todos os azulejos, ok? Checa o teto, a lâmpada.
Ó, a descarga, a gente olha pra ver se tá funcionando, ok? Isso aqui a gente checa pra ver se tá solto, se não tá. Mas assim, lógico que tem algumas coisas que são pequenas, que às vezes até a gente mesmo consegue arrumar, né? Torneira, vamos checar se a água tá quente. Outro detalhe que tem que ser reportado, olha, enferrujado, tá? Então o proprietário não pode cobrar isso do inquilino quando sair daqui. O espelho é relativamente ok, né? A gente vê assim com uns detalhes também na borda, mas, né? Olha, a pintura de novo, que tá aqui. Gente, a pintura é algo negociável também, tá? Com o proprietário, você pode exigir uma pintura nova, mas se você exigir uma pintura nova, você vai ter que devolver ele também pintado, tá? Então, às vezes é melhor pegar do jeito que tá, que a pintura não está tão ruim, mas também você não vai ter gasto em devolver o apartamento depois pintado, tá? Checa tudo, tá vendo as marcas na parede? Checa aqui como é que tá as condições da torneira, se a água tá aqui, está funcionando. Checa pra ver se o resultado, que é o misturador de leite, tá funcionando, tá funcionando. Checa armário, maçaneta, tá? Ó, lavadora, você colocar pra ligar, tá vendo que tá funcionando? Eu vou até desligar ela aqui agora. Pronto, pra gente ver que ela tá funcionando. Daí, checa o fogão, vamos ver se o fogão tá funcionando. Gente, mas tem um detalhe também, qualquer coisinha que vocês veem depois, vocês podem reportar pro gerente da propriedade, tá? E falar assim, olha, não tá funcionando, isso e isso, eles têm que te entregar funcionando, tá? Eles te dão um prazo, geralmente 1 a 2 semanas pra tá fazendo isso. Vamos ver aqui, vamos testar o forno. Tá quentinho, tá funcionando. Foi rápido, é porque eu já tinha aplicado ele antes. Vamos ver aqui as chamas. Ó, tem uma aqui já apareceu ok, vamos esperar as outras. Aí eu coloquei no baixo. Deixa eu mudar aqui e colocar no alto, pra o processo ser mais rápido. Micro-ondas, gente, checa se o micro-ondas está funcionando, tá? Vou aqui, 30 segundos. Ok, funcionando. O fogão a gente já consegue enxergar aqui, está funcionando, vou desligar. O que mais? É geladeira, tá? Ver se o congelador tá ok, se tá funcionando. Ai, deu pressão agora. Não, tá ok, tá funcionando. E aqui, no caso, tem também a lavadora e a secadora que eu tinha testado antes. Elas estão funcionando. Tá bem? O pessoal só tá arrumando a porta. Então é isso, gente. Ar-condicionado também, mas o ar-condicionado, na hora de você entrar, você já vai sentir, né? Então fico por aqui. Essas são as coisas que vocês têm que olhar, que é basicamente tudo. Tá bem? Um abraço. Então, pessoal, o que vocês vão olhar? Vocês viram aí no vídeo. De maneira geral, vocês vão olhar o teto, se tem algum furo, se tem mancha, vocês vão olhar as paredes, vocês vão olhar o chão, os rodapés. No chão você vai olhar, se for azulejo, você vai ver se tem um azulejo quebrado, se tem uma mancha. Se for carpete, mesma situação, se tem mancha no carpete, vocês vão tirando fotos de tudo isso. O corretor vai estar com vocês, mas não é todo corretor que ajuda nessa parte de vistoria, tá? Se o corretor não tiver com vocês ou não te ajudar, vocês fazem esses passos que eu tô passando para vocês. Então, checou isso em geral, que em todos os cômodos vocês vão olhar isso: parede, teto, chão e rodapé. Tá, agora partindo para a cozinha. Aqui nos Estados Unidos, toda vez que você loca uma propriedade, o proprietário é obrigado a te entregar com um fogão e uma geladeira. Então, vocês vão olhar se o fogão está funcionando, você vai testar ali todas as 4 chamas, se for de 4 chamas, aí vocês testam todas as chamas. Vocês vão testar o forno, vai testar se tiver micro-ondas, né? A maioria tem. Vê se o micro-ondas está funcionando, checa a geladeira, checa o freezer.
Outra coisa, água fria, água quente, vocês vão checar para ver se está funcionando, ver se tem alguma coisa danificada ali na torneira, no ralo, na pia. Se tiver o triturador de lixo, testa, vê se está funcionando, porque tem muitas vezes que não está funcionando. É muito normal o triturador de lixo não estar funcionando. Quando ele está presente na propriedade, também que não, as propriedades mais antigas geralmente não tem. Na cozinha, armários, vocês vão abrir todos os armários, vocês vão abrir as gavetas, tá? Para ver se está funcionando, se tem algum problema, se uma está caindo, se não está. Então, vocês vão checar tudo isso. Então, na cozinha seria isso. No quarto, portas, maçanetas, vocês vão olhar. Que acontece muito no quarto, a porta do closet não está fechando propriamente. Ou às vezes o sistema de colocar as roupas também está quebrado, não tá bacana. Ar-condicionado, se for na Flórida, você tem que checar o ar-condicionado, se está funcionando, se não está. Se for no norte, você tem que checar o aquecimento, está funcionando, não está. O que mais que você vai olhar ali dentro da propriedade? Pintura, uma coisa que eu mencionei em relação à pintura, eu acho favorável quando vocês pegam uma propriedade que a pintura não está 100%, quando ela tem só assim, às vezes umas marcas, eu acho melhor você pegar assim, porque você pode devolver, porque não tem como. Se você usa um apartamento durante um ano, com certeza a pintura, você não vai conseguir entregar da mesma forma. Mas quando você pega aquela propriedade com a pintura, com algumas manchas, o proprietário não vai te exigir que você pinte quando você devolver, a não ser que você tenha feito uma alteração muito grande no apartamento, a não ser que seu filho rabiscou as paredes do apartamento ou da casa, aí sim ele vai te cobrar a pintura. Mas se não teve muita alteração, ele não vai exigir que você entregue pintado. Então vale. Agora, se o proprietário está te entregando perfeitamente pintura fresca, pintura nova, sim, aí você precisa, ele vai te cobrar, não que você precise pintar antes de entregar, mas ele vai te cobrar pelaquela pintura, tá? Então, feito isso, qualquer coisa que vocês verem, qualquer detalhe pequenininho que vocês verem que não tá de acordo, vocês vão tirar foto, vocês vão guardar para vocês, pede o agente de vocês, o corretor de imóveis, que mande um e-mail para o agente que representa o proprietário, tá? Avisando, falou, olha, essa propriedade está com esse e esse defeito. Então, olha, quero que vocês saibam que não foi o meu inquilino, o meu cliente que danificou. Então, pede ele também para mandar o e-mail. Mas guarde com vocês essas fotos, porque quando vocês forem devolver a propriedade, vocês sabem que vocês não precisarem pagar por aquilo que vocês não danificaram, tá? Eu tenho uma lista que eu sempre, quando eu vou fazer a vistoria, o walkthrough, eu levo e vou anotando. Se vocês quiserem, pode me chamar no meu Insta, eu passo para vocês esta lista, tá? Que ela já vem prontinha, são 3 páginas de itens que vocês vão checando. Tá? O meu Insta é o Poly Real Estate, Poly com 2 L's e Y, Real escreve real, e o State não é aquele state de estados dos Estados Unidos, não, é State com E mesmo, tá? Poly, 2 L's e Y, Real Estate. Gente, então eu fico por aqui. Semana que vem a gente tem mais dicas.